todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo uma vez mais, para adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenho certeza que vocês não vieram para me ver, né? Glórias a Deus, sou muito feio, né? Mas o Senhor Jesus Cristo é tão lindo, né? Amém? É tudo para nós nessa noite, né? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer pela vida e por poder estar aqui uma vez mais. Isso é um privilégio, né? Bondoso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Pai, essa tarde em Tua presença. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa uma vez mais nos dirigir nessa tarde. Unge os lábios que vão cantar, Senhor, a igreja, os músicos, quem trará palavras, Senhor, que nós possamos nos regozijar com a Tua palavra, Senhor, e adorar a Ti com todo o nosso coração. Pedimos, Pai, nessa tarde que o Senhor se faça presente no nosso meio e que nós possamos, Pai, engrandecer a Ti, porque Tu és maravilhoso, Senhor, e Tu és o merecedor de toda a honra e a glória, para todos sempre, Pai, e pela eternidade. Obrigado pela vida, pela saúde, pelo amor que o Senhor tem nos dado, pela alegria em nossos corações de servir-Te, Senhor. Por esse privilégio somos gratos nessa noite e por isso viemos para Te louvar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós colocamos o nome do Senhor Jesus Cristo em Tuas mãos nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar, os irmãos podem se assentar. Está no meu banco de dados. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, bem grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e Te dar o louvor que é devido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para isso estamos aqui nessa noite. Vocês têm lutas?
Quem não tem? É para provar a nossa fé e dar uma chance de nós crescer um pouquinho mais, né, irmão Pedro? Glórias a Deus, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, que a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite com o Senhor Jesus Cristo? Dê um aplauso bem forte para Ele. Igual ao Senhor, eu te amo nessa noite. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Meu barco vai navegando sobre as ondas desse mar. As ondas às vezes parecem grandes, né? Mas a âncora é muito maior. Amém? E se estamos firmados nela, não há tormenta que nos possa derrubar. Você crê nisso? Meu barco vai navegando sobre as ondas desse mar. As ondas já se levantam, querendo tragar meu lar. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Essa âncora é Jesus.
barco vai navegando. Amém. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Querido amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, uma vez mais estamos em Tua casa, Pai, para Te louvar e Te agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, Pai, por tudo que temos, Senhor, e tudo que somos, Pai, por causa da Tua graça, Senhor. Te pedimos humildemente, Pai, que derrame uma bênção especial aos dizimistas e ofertantes, Senhor, e aquele que necessita de um trabalho, Pai, abre a porta, Senhor, repreenda o devorador. Obrigado por tudo, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós temos o irmão Vigando, a irmã Gisela que nos visitam. A Ana, minha irmã. A minha mãe. Também já estavam hoje de manhã, né? A minha mãe e a minha Ana. E a todos. Nosso irmão ali que já não é mais visita, né? Já faz parte da família. Deus abençoe, é um prazer ter todos conosco. Deus abençoe também os irmãos que estão na internet, adorando o Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio poder compartilhar dessas bênçãos, né? O sangue foi por mim, foi por você também? Foi mesmo? Então vamos ver como é que nós vamos cantar, bem forte. O sangue foi por mim, o sangue foi por mim, o sangue foi por mim, eu sei. Perdido eu vivi, mas ele morreu por mim. O sangue foi por mim, eu sei. Eu sei que voltará, eu sei que voltará. Voltará por quem? Por mim. Estou a esperar ele vir me buscar. Sei que voltará por mim. Bem forte. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. O sangue foi por mim, o sangue foi por mim, o sangue foi por mim, eu sei. Perdido eu vivi, mas ele morreu por mim. O sangue foi por mim, eu sei. Eu sei que voltará, eu sei que voltará, eu sei que voltará por mim. Estou a esperar ele vir me buscar. Eu sei que voltará por mim. Bem forte. Aqui terminar, sim, eu subirei. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Só igreja. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Aleluia, glória a Deus.
Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa glória. Ele é tão bom para conosco, né? Glórias a Deus. E essa festa que está sendo preparada para a noiva? Hã? Festa com mesa de ouro, talheres de ouro. Meu Deus do céu. Vai ser grande demais. Nós não merecemos, mas Ele é tão bom, né? Haverá no céu uma grande festa. Será uma gloriosa reunião. Reunirão de todas as raças dos redimidos do Senhor. Cantarão canções de alegria, lágrimas de gozo chorarão. Grande dia de vitória, todas as lutas findarão, e Deus com suas mãos preciosas as lágrimas todas enxugará. A festa dos vencedores, não, eu não vou perder o canto dos Amém. Glória a Deus. Você já achou essa flor gloriosa? E quem deseja, não achou a mesma? Terá. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é
porque tudo pra mim é Jesus. Amém, glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você crê nisso? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós nos preparamos nessa tarde, irmãos, para receber o melhor, vamos cantar esse hino. Amém? Tocou-me Jesus, encheu o meu coração de paz.
senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Que paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Que coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Saber que fomos tocados pelo Mestre. Um toque de amor verdadeiro, né? Vamos aproveitar este momento em pé e abrir a Bíblia, irmãos, no livro de São Mateus, capítulo 19. Eu quero ler, primeiramente, São Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17, e depois eu vou ler mais duas escrituras. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer que a inspiração para esse texto veio hoje de manhã, quando o pastor estava finalizando a última leitura que ele fez na mensagem dos 7 selos, onde o irmão Brana diz que não interessa a revelação, o mistério em si, agora que nós devemos viver uma vida cristã boa e reta. Amém? Então eu quero falar um pouco nessa noite, se Deus nos ajudar e se Ele falar conosco, sobre a vida cristã boa e reta. São Mateus capítulo 19, versículo 16, os irmãos encontraram? Diz assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Agora também eu quero ler São Lucas, aliás, Marcos, capítulo 10, versículo 17. A mesma pergunta, feita pelo mesmo jovem. E pondo-se, Marcos capítulo 10, versículo 17, os irmãos podem encontrar.
Eu espero. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora, São Lucas capítulo 10, versículo 25. São Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um doutor da lei, um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E por último, Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Essa escritura é bem conhecida, né, irmãos? Pelo menos dos que creem no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Amém? Os irmãos podem se assentar? Quero falar nessa noite, irmãos, com a graça de Jesus, sobre este tema: a vida cristã boa e reta. Eu estava lendo e fui verificar o significado dessa palavra reta. O significado da palavra inglesa que o irmão Brana usou, não sei se foi pronunciado direito, mas é straight, straight. E um dos significados dessa palavra no inglês é perfeita. Uma das formas que eles usam essa palavra. Eu sei que o irmão Brana utilizou essa palavra, pela nossa tradução diz reta, mas uma das formas em inglês, não na tradução para o português, mas em inglês, se você pegar um dicionário em inglês, uma das formas do uso da palavra straight será perfeita. E a palavra reta, de certa maneira, também tem esse sentido de algo perfeito. A palavra reta, quando nós vamos ao dicionário, ela significa o menor caminho entre dois pontos, é um dos significados, né? Você tem dois pontos, o menor caminho entre esses dois pontos é a linha mais reta possível, ou seja, que não tem nenhum desvio. Algo sem desvio, algo sem curva, algo sem oscilação. Isso é o significado da palavra reta. E a palavra perfeita, por sua vez, significa algo completo, algo acabado, que está terminado, está perfeito. E eu estava pensando a respeito disso, irmãos, porque o irmão Brana diz: não se preocupem. Ele diz: eu não sei do que se trata, mas eu sei de uma coisa: vivam uma vida cristã boa e reta. Amém? No livro dos 7 selos, eu não vou entrar em nenhum momento aqui em doutrina, que isso é o pastor que está nos ensinando, né? E hoje de manhã eu acredito que foi um dos melhores cultos que nós tivemos sobre esse assunto. Amém? Porque foi algo assim muito pontual, irmãos. Se vocês querem pegar um poste de amarra, uma âncora, peguem o culto de hoje de manhã. Toda vez que chegar alguma coisa torta perto de vocês, lembrem-se de hoje de manhã. Foi algo muito claro, nós não precisamos ser enganados por doutrinas. Agora veja, no livro Sétimo Selo, o irmão Brana diz assim no parágrafo 330, o reino de Deus está chegando e está passando cada vez mais do negativo para o positivo, da maneira que tem sido. Agora, isso não deveria sufocar as pessoas, de justificação à santificação, ao batismo do Espírito Santo, e então aqui, está vendo? Estamos simplesmente nos aproximando mais de Deus o tempo todo. Amém? Que o irmão Brana está dizendo que quanto mais próximo nós estamos da vinda do Senhor Jesus, quanto mais perto nós chegamos de onde vai acontecer esta revelação total da terceira parte do sétimo selo, mais as coisas vão ficando parecidas com o real, tanto para o bem quanto para o mal. Então nós não deveríamos estranhar essa quantidade de doutrinas, quantidade de engano que está surgindo, porque isso é um sinal do tempo que estamos vivendo.
Mas o irmão Brana diz, nós não precisamos nos preocupar com isso. Ele diz, no parágrafo 398, agora a sua vinda, na hora da sua vinda, quando a destruição da terra, você sabe, ele disse ali, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Mateus 24, ali onde lhe fizeram essa pergunta. Ele chegou até aí, ele falou acerca de Israel ser reunido como nação, no versículo 31 de Mateus 24, 31. Mas quando ele começou a falar em parábolas, veja, então você vê, aprendei esta parábola da figueira. Quando o virdes brotando seus renovos, ora, sabeis que a primavera está perto. E quando virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria, mas note, ele omitiu a revelação deste sétimo selo. E aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo, vemos que ele é um completo mistério. Portanto, chegamos até aqui, e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra. Amém? Agora vejam isso, irmãos. Em que Jesus aparecer na terra novamente, para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, até aquele tempo, vamos somente orar, viver vidas cristãs, boas e retas, esperando pela sua vinda. Agora, se esta fita cair na mão de algumas pessoas em alguma parte, não tente fazer desse tipo, qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus. Porque este grande segredo é tão grande que Deus não permitiu que João escrevesse. Isso soou como um trovão. Agora, irmãos, de toda essa leitura, eu queria que vocês colocassem atenção nessas duas linhas. Agora, até aquele tempo, vamos somente orar, viver vida cristãs boas e retas, esperando pela sua vinda. Essa primeira frase. E essa segunda frase. A única coisa que você deve fazer somente continue servindo a Deus. Amém? Então o nosso mensageiro, irmãos, ele nunca se preocupou muito em falar com as pessoas sobre grandes mistérios. Ele dizia, o que uma pessoa precisa aprender primeiro é o ABC, não é verdade? Ele primeiro precisa aprender o básico. Ele dizia, como é que eu vou ensinar álgebra para alguém que não sabe fazer a conta de 1 mais 1? Não é verdade? E hoje nós vimos muitas igrejas tentando ensinar os mistérios para uma igreja que ainda não sabe o que fazer para receber o Espírito Santo. E tem um problema nisso, irmãos. É que uma pessoa que não tenha recebido o Espírito Santo, ele nunca receberá a revelação desse mistério. Porque diz o nosso mensageiro que somente o Espírito Santo pode revelar para a igreja os mistérios que estão sendo revelados nos últimos dias. Não é de estranhar que as pessoas escutem as nossas pregações, ou escute o pastor pregando e diga, eu não entendi nada. Nós não vamos entender nada enquanto não tivermos o Espírito Santo em nós. Fazendo isso algo que possa ser entendido, irmãos. Agora, vocês perceberam que eu li 4 perguntas, 3 feitas por homens que, ao olhar dos homens que conviviam com eles, eram homens sábios nas Escrituras. E uma 4ª pergunta feita por homens que a Bíblia não diz que classe de homens eram. E esses 3 homens que perguntaram para Jesus o que eles tinham que fazer para herdar a vida eterna, eles já começaram perguntando errado. Porque perceba, irmãos, que todos eles perguntaram, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Os irmãos entendem? Perceberam o erro da pergunta? Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, e ninguém pode fazer nada para herdar a vida eterna. O que nós podemos fazer é aceitar o que já foi feito para que nós herdássemos vida eterna. É tomar uma decisão em relação a algo que já foi feito. E todos estes homens que fizeram esse tipo de pergunta para Jesus, a Bíblia nos mostra que eles
não alcançaram aquilo que eles estavam buscando, porque eles estavam buscando a vida eterna, irmãos. Eles tinham esse desejo de receber vida eterna, mas eles tinham um desejo intelectual, algo na mente deles. Eles não tinham noção do que é a vida eterna, e de quão grande isso é, e como a nossa vida se torna insignificante, quando nós experimentamos um pouquinho do que será a vida eterna para nós. O homem muda quando ele experimenta um pouquinho do que será a vida eterna. E de que maneira que nós podemos experimentar isso? Quando nós recebemos a obra do Espírito Santo em nossa vida. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, você começa a ser uma pessoa diferente, porque você percebe que os seus valores não estavam focados nas coisas corretas. Você começa a entender que você tem que mudar o seu olhar, que você tem que mudar o seu agir, o seu falar, o seu vestir. Tudo precisa de uma transformação. Mas isso não vai ser você que vai fazer, vai ser o Espírito de Deus em você que vai fazer isso. Irmãos, o irmão Brana dizia que a maior evidência de que uma pessoa tenha recebido o Espírito Santo não é pular, não é falar em línguas, não é profetizar. Ele diz, nada disso prova que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Ele diz, mas algo que me deixa feliz e convencido de que o Espírito Santo está agindo na vida de uma pessoa, é quando eu vejo um homem que agia de determinada maneira e começa a agir de outra maneira. Este é o maior sinal de que a pessoa está sendo transformada, porque ele começa a entender que o jeito antigo que ele agia não serve mais para Deus. Eu já falei uma vez, e para as pessoas que trabalham no meio empresarial, eles sabem disso. Existe algo que as empresas consideram excelência. E a excelência, quando a gente fala essa palavra excelência, todo mundo pensa em algo muito bom, né? Talvez um produto excelente fosse o melhor produto que você pudesse comprar de determinada linha. Então eu vou comprar um carro, comprei o carro excelente. Então talvez fosse o melhor carro que você conseguisse comprar daqueles modelos que você escolheu. Foi o excelente, aquela empresa que fez um produto com uma excelência. Só que as empresas, elas têm um cálculo financeiro que elas fazem entre o que é excelente e o que é perfeito. Aquele carro excelente, se eu quisesse deixá-lo perfeito, quanto mais eu gastaria? E eu quero dizer para os irmãos, talvez vocês surpreendam, é que não existe nenhum produto que chegue nem perto do perfeito, porque daria prejuízo para as empresas. Então toda empresa que é excelente, que é a melhor empresa do setor, ela sabe exatamente quanto ela gastaria para ter o melhor serviço dela na condição de perfeito. E ela faz a conta e ela diz, eu não posso ser perfeito. Se eu for perfeito eu vou tomar prejuízo. Então ela faz um produto excelente que agrada a maioria das pessoas, todo mundo fica contente de ter aquele produto, mas o produto está muito longe da perfeição. E hoje em dia, no mundo religioso, os cristãos estão vivendo uma vida excelente. Eu estou vivendo excelente. Eu estou vivendo o mais próximo que eu consigo da perfeição. Eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu dou os dízimos, eu ajudo os irmãos. Eu vivo uma vida excelente. Eu, como homem, eu tento não cometer erros, eu tento não enganar minha esposa, eu tento reprimir os pensamentos errados que me vêm, eu tento não mentir, eu vivo uma vida excelente. E às vezes as pessoas olham para você e dizem, realmente aquele rapaz é um rapaz excelente. Não já ouviram isso, irmãos? Quando alguém te chamar de excelente, agradeça, mas fica preocupado, porque o excelente ainda está muito longe da perfeição do que Deus requer de nós. Deus não vai levar um cristão excelente, irmãos, é isso que nós temos que entender. Um crente excelente não vai subir no rapto. Somente um perfeito. E para ser perfeito, o preço é muito caro a ser pago. E às vezes nós não queremos pagar esse preço. Agora veja, quando um daqueles homens perguntou, o que eu farei, mestre, para herdar a vida eterna? A primeira coisa é que eles não sabiam que eles estavam na presença de Deus, né? Então eles chegaram e disseram, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Primeira coisa é que eles não reconheceram que estavam na presença de Deus, porque mestre, irmãos, naquele tempo existiam muitos, e bons, alguns excelentes,
alguns aos olhos do mundo melhores do que aquele mestre que é o mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus responde isso com uma pergunta: por que tu me chamas de bom? Tu não sabes que só existe um que é bom e esse é Deus? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você poderia me chamar de bom se você soubesse que Deus está dentro desse vaso. Só que você não tem essa revelação, por isso que eu estou dizendo para você: você não pode me chamar de bom. Segundo, o que eu farei? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Veja, irmãos, que existe um tanto de arrogância nessa pergunta. A pessoa que perguntou isso, eu diria que se fosse hoje, seria um daqueles crentes que está na igreja há muitos anos, né? E aí quando ele está conversando com a irmã, ele fala assim: rapaz, eu não aguento mais, faço tudo certo, eu faço tudo que é para fazer, e o pastor não reconhece, ninguém reconhece o que a gente faz, né? Se esforça, vai, faz isso, faz aquilo outro, como se tivesse algum galardão próprio para a pessoa. O irmão Brana diz que tudo que nós fazemos por fé, nem isso é galardão nosso, porque a fé que nós temos vem de Deus, é um dom dele. Então eles começaram perguntando de uma maneira errada, e Jesus, vendo que aquele homem tinha um problema, ele fez o que ele sempre fez em todas as circunstâncias que ele se encontrou com alguém. Jesus sempre tocou na ferida, né? Jesus Cristo era um homem, irmãos, sobre a terra, no ministério dele, que nunca vai existir ninguém mais amável, nunca vai existir ninguém mais doce para conversar, para tratar dos assuntos e das feridas e das circunstâncias. Porém, ele não era um homem de ficar rodeando e rodeando e rodeando. Ele sempre, como se diz hoje, colocava o dedo na ferida, com tanto amor que as pessoas não sentiam dor. Porque quando ele tocava, ele não tocava para machucar, ele tocava para curar. Agora dependia da pessoa aceitar a cura ou não. Aquele jovem, Jesus olhou para ele e diz a palavra de Deus que Jesus o amou. E Jesus disse: vai, bom, já fizesse tudo, porque Jesus falou para ele o que precisava de fazer, né? Obedeça aos mandamentos. Mas Senhor, eu já fiz tudo isso. A minha vida, Senhor, se o Senhor comparar com os outros jovens lá da minha igreja, eu sou o top, eu sou o 10. Nunca desrespeitei meu pai, sempre, nunca coloquei outro na frente de Deus, nunca fiz nada do que os mandamentos dizem que não é para fazer, desde a minha mocidade. Em outras palavras, Senhor, essa resposta eu já sei. Eu quero saber o que fazer para herdar a vida eterna, porque isso eu já estou fazendo há muito tempo, e eu sinto que eu não tenho vida eterna. Então Jesus pegou e tocou na ferida dele, não é verdade? Vai, vende o que tens, reparte com os pobres, e vem e segue-me. Talvez ele fosse um daqueles homens ricos, né? Que olha para as pessoas que têm menos e com menosprezo, né? Ah, não tem também porque não se esforça, não tem porque não quer, não tem por isso, não tem por aquilo, né? Vai, vende, reparte com os pobres e vem e segue-me. Agora veja, irmãos, as pessoas fazem confusão quando lê a Bíblia porque não tem revelação da palavra de Deus e dizem: tá vendo? Não é para ser rico. Jesus fala, irmãos, Jesus tocou no problema daquele homem. Este problema era um problema que aquele homem tinha. Mas quando ele encontrou com um outro homem rico, ele nem falou em dinheiro. Não é verdade? Ele se encontrou com Zaqueu, que era exatamente o contrário daquele jovem. Aquele homem era o 10, né? Zaqueu era o 0. É verdade, irmãos? Eu gosto muito de Zaqueu porque eu me parecia muito com Zaqueu. E Jesus teve misericórdia de mim. Eu era mentiroso, eu era enganador. Eu não tinha nada que prestava em mim, irmãos. E Jesus chegou para mim e ele
simplesmente me amou da mesma maneira que ele amou aquele jovem. E quando ele falou com Zaqueu, irmãos, Zaqueu, desce que hoje me convém pousar em tua casa. Naquele momento o Espírito Santo que estava em Jesus começou a fazer uma obra em Zaqueu. Zaqueu entrou em justificação naquele momento. Pedro não tinha nem recebido o batismo do Espírito Santo. Não tinha nem pregado o que tinha que fazer para entrar em justificação. E Zaqueu já entrou em justificação. Sabe por que ele entrou em justificação, irmãos? Não é porque ele falou, é porque ele agiu como alguém que entra em justificação. E quando você é tocado pelo Espírito Santo e entra na etapa de justificação, dentro de você o Espírito Santo começa a trabalhar. E você diz: Senhor, eu tenho que refazer algumas coisas erradas que eu fiz no passado. Eu tenho que corrigir este erro, eu tenho que corrigir aquele. Mas, irmão, quando você falou que nós não temos que fazer nada, não. Você não teria esse desejo se o Espírito Santo não estivesse agindo em você. Quando o Espírito Santo agiu em Zaqueu, Zaqueu olhou para Jesus e disse: Mestre, se eu enganei alguém, se eu defraudei alguém, que coisa, né? Vocês já perceberam como a gente fala às vezes? Mas se eu tivesse... Zaqueu sabia que tinha enganado, irmãos. Ele era enganador. Ele sabia que ele tinha enrolado, ele sabia que tinha passado a perna. Mas ele disse: Senhor, em outras palavras, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor sabe que eu enganei. Mas eu estou com vergonha de falar isso. Então eu estou dizendo para o Senhor: eu vou restituir. Eu vou corrigir. Eu vou acertar. E se eu chegar para acertar com aquela pessoa, ela não quiser, Senhor, eu vou pagar 4 vezes. Eu vou recompensar as pessoas que eu feri. Ele entrou em justificação. E eu digo uma coisa, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu pessoalmente acredito que Zaqueu era um daqueles 120 no cenáculo, porque Jesus falou: hoje chegou salvação a este lar. Este homem foi salvo. O irmão Brana conta a história de Zaqueu, não sei se vocês já leram, né? Onde ele diz: a esposa de Zaqueu se converteu primeiro. E ela começou a pregar para ele. Mas sabe como é que ela pregava? Zaqueu chegava no final do dia, ela chegava para ele: é assim? E aí, Zaqueu, o que fizesse hoje? Ah, mas isso aí é mentira. Mas Zaqueu de novo está enrolando os outros, Zaqueu, tu não pode... Não, irmãos, ela nunca fez isso. Ela pregou com a vida dela, com amor, com humildade. A tal ponto, diz o irmão Brana, que Zaqueu percebeu que a vida dela estava diferente. E ele começou a investigar o que aconteceu na vida dessa mulher. Eu quero isso que ela tem. E diz a palavra de Deus, irmãos, que quando Zaqueu recebeu Jesus, ele ficou tão feliz. Ele exultava de alegria. E quando o homem recebe Jesus, irmãos, ele fica muito feliz. A palavra diz que nós temos que voltar àquele primeiro amor. Aquele primeiro amor é um pouquinho assim, ó, do que nós vamos receber. E a cada dia que passa, quanto mais nós chegamos perto desse dia, mais e mais e mais aqueles que estão vivendo junto com a palavra começam a sentir os relances, a experimentar deste amor maravilhoso em vários momentos da nossa vida. Para um desses homens que perguntou o que ele tinha que fazer, Jesus respondeu e disse: e ama o teu próximo? E ele disse, diz a palavra de Deus, querendo se desculpar. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Você fez o que eu te mandei fazer? Ah, mas eu não sabia direito o que era para fazer. Eu, quando era jovem, era moço, meus irmãos, a gente era campeão de fazer isso, né? Até que chegou um ponto que a minha mãe estabeleceu as tarefas. Ó, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, porque ela dizia, ó, tem que varrer o terreiro, tem que jogar água, tem que fazer tal e tal coisa antes de começar a brincar. Final do dia ninguém tinha feito nada. Você não fez uma coisa? Ah, mas o terreiro eu não fiz. Não tinha, ninguém sabia o que era para fazer. Aí ela pegou e escreveu. Ó, escreveu não, falou, determinou, né? Ó, terreiro é você.
Joga água para baixar a poeira, a gente jogava bola no quintal. Joga água para baixar a poeira, é você. Em outras palavras, ela disse o seguinte: chegar no final do dia, eu não quero saber quem fez a bagunça, você vai apanhar, se não tiver feito o serviço. Mas nós somos campeão em fazer isso. Eu não sei o que era para fazer, não é verdade? Agora, quando vem Jesus, Ele nos mostra o que é para fazer. E aquele homem, ele perguntou para Jesus: mas Senhor, eu não sei quem é o meu próximo, como é que eu vou amar meu próximo? É verdade? Jesus falou para ele e contou a história do bom samaritano. E Jesus tinha uma maneira de falar as coisas, né, irmão? Isso vai ser muito maravilhoso, né? A gente, no dia que puder sentar e ouvir, porque ele contou uma história para aquele homem, não é verdade? E no final da história, ele não respondeu para o homem quem era o próximo, ele perguntou para o homem: quem você acha que era o próximo daquele homem? Vocês reparam que Jesus não respondeu quem era? Ele perguntou de volta. E aquele homem ficou sem saída e disse: foi aquele que o socorreu. Agora eu estou falando, irmãos, de uma vida boa e reta. Diz a palavra de Deus que aquele samaritano que encontrou com aquele homem caído na estrada, quero ler Lucas capítulo 10, versículo 30. Eu vou ler. Isso é algo maravilhoso, né? A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. E as coisas estão acontecendo em nosso meio e nós estamos com os olhos fechados, não estamos vendo, continuamos levando a nossa vida de qualquer maneira. Nós temos que abrir os olhos para o que Deus tem feito em nosso meio. Agradecer a Deus pela chance que Ele está nos dando de experimentar da sua graça e da sua maravilha, que é a palavra, quando ela está em ação na vida de alguém. E respondendo no versículo 29, ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo mais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Irmãos, às vezes nós usamos uma desculpa, né? Mas, Senhor, eu nunca encontrei com um homem aí caído na beira da estrada, que tinha sido assaltado, para eu fazer o meu papel de bom samaritano. Mas eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. E eu tenho pedido perdão a Deus por isso. Eu estava indo de ônibus para o trabalho, e de repente começou um alvoroço dentro do ônibus, o ônibus parou, e eu fui olhar, tinha um rapaz caído, provavelmente tendo um ataque epilético. E quando eu vi ele se debatendo, o rosto dele estava batendo no chão, eu fui me aproximando e falei: protege o rosto dele, protege o rosto dele. O motorista se levantou e disse: não, ninguém pode tocar nele. Eu vou chamar o SAMU, vocês desçam, está vindo outro ônibus. Eu falei: mas tem que proteger o rosto dele. O motorista disse: não, ninguém pode tocar nele. E eu saí dali, irmãos, na hora que eu desci do ônibus, quando eu pus o meu pé no chão, veio na minha mente a história do bom samaritano. Porque eu não tive íntima compaixão daquele homem. Eu não tive compaixão suficiente para me deitar sobre ele e colocar uma proteção no rosto dele, fazer o que eu pudesse fazer naquele momento. E isso foi um caso físico que eu vi. Agora, quantas vezes as pessoas chegam na minha frente, que têm sido tomadas pelos salteadores espirituais,
pessoas destruídas, pessoas meia mortas caminhando, pessoas que não têm nenhuma esperança, chorando, sofrendo por dentro, e eu não tenho coragem de abrir a boca e falar que Jesus Cristo as ama. Quantas vezes isso acontece, irmãos? Que nós vemos os nossos jovens sendo espancados pelos demônios, sendo espancados pelos espíritos que tomam conta desse dia, sendo espancado pelas drogas, sendo espancado pelo homossexualismo, sendo espancado por uma quantidade tão grande de espírito que os torna frios, que os torna indiferentes com a palavra. E aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os bons samaritanos para chamá-los e conversar com eles? Eu saí dali com isso na minha mente, no meu coração. Você podia ter feito mais do que isso. E eu me justificava dizendo, mas pelo menos eu dei a ideia de proteger a cabeça dele. Ninguém mais fez nada. Naquele dia, irmãos, não interessa o que eu fiz, se eu podia fazer mais e não tiver feito. Diz o irmão Brana, que aquelas almas que serão salvas terão, vocês já leram isso? Aquela luz brilhando com os nomes das pessoas que ajudaram Jesus a salvá-los. Vocês já leram isso, irmãos? Aonde estará o meu nome naquele dia? Aonde estará o seu nome naquele dia? Eu estou vivendo uma vida boa, cristã, reta. Eu estou tentando ser perfeito. Mas será que eu estou pagando o preço para isso? Eu não tive coragem, eu não senti íntima compaixão. Eu fui ler, irmãos, o que significa íntima compaixão. A palavra íntima, a primeira coisa que o dicionário diz para você, que é a camada mais interna das artérias. A artéria é feita por 3 camadas, a mais interna das artérias. As artérias, eu também fui ler, eu não sabia a diferença de uma artéria para uma veia. A artéria é o vaso que leva o sangue cheio de vida. E as veias são os vasos que trazem o sangue cheio de morte de volta ao pulmão para passar e ser bombeado de novo. Íntimo é o revestimento mais interno da artéria. E continua o dicionário: aquilo que se encontra no interior muito profundo, a essência de alguém. Diz a palavra de Deus que quando Jesus se encontrava com as multidões, ele era tocado por uma íntima compaixão. Compaixão é quando você se compadece de alguém. Se compadecer, irmãos, não é ter dó. Compaixão é quando você olha para uma pessoa, você vê que ela está numa situação difícil e você se move para mudar aquela situação. Você diz: o que eu posso fazer para diminuir essa situação que a pessoa está vivendo? O que eu posso fazer, Senhor, para diminuir o sofrimento dessa pessoa? Aquele homem, aquele samaritano, ele sentiu íntima compaixão. A Bíblia é clara, eu disse, a Bíblia nunca tem nada escrito por acaso. Ela diz que ele estava ocupado, ele estava viajando, ocupado, não sei que tipo de negócio ele ia fazer, mas a ponto de que ele tratou tudo que ele podia, levou aquele homem para um lugar onde podiam cuidar dele melhor e disse: olha, eu estou ocupado, eu tenho que continuar viajando, mas está aqui o dinheiro para cuidar dele, quando voltar eu te pago o restante se tiver. Ele achou tempo no trabalho dele, ele achou tempo na agenda dele, para cuidar de uma alma moribunda. Talvez nós estejamos vivendo muito uma vida cristã excelente, e a gente confunde excelente com perfeito, confunde o excelente com essa palavra boa que o irmão Brana falou, porque na nossa cabeça excelente é melhor do que bom, certo? O irmão Brana disse para viver uma vida boa, eu estou vivendo uma vida excelente, estou melhor do que o irmão Brana pediu, mas ele diz boa e perfeita, boa e reta, sem curvas, sem ondulações. Irmãos, isso que eu estou dizendo não quer dizer que nós vamos ter problema, não é isso, nós vamos ter problemas,
Mas diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós perfeitos. Irmãos, isso não é um pedido, isso não é uma sugestão. Jesus não está falando, ó, se for possível, sede perfeitos. Ou eu vou pedir um favor, você tenta ser perfeito, meu filho? Ele não falou isso, irmãos. Ele está dizendo, sede vós perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos. De que maneira que nós podemos ser perfeitos? Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós pegamos o resto da frase para dizer assim, ó, eu não consigo ser perfeito igual ao Pai que está no céu. Só que é o contrário. O que Jesus está dizendo, sede vós perfeito. De que maneira que eu posso ser perfeito? Recebendo o Pai que está no céu, você pode ser perfeito. Recebendo o Espírito Santo, você pode ser perfeito. Só que ninguém vai receber o Espírito Santo da noite para o dia, irmãos. Nós queremos receber o Espírito Santo, sair pulando, transformado, e falando em língua, e fazendo obras. Só que isso não acontece da noite para o dia. Diz o irmão Branda que Jesus, a obra que Ele começou em você, Ele não vai botar fora, porque senão Ele não seria um Deus perfeito. Jesus não é como nós que começamos a fazer um serviço. Eu estou cheio desses modelos lá em casa, né? Doroteia pede para fazer umas coisas, eu começo a fazer, e ela sabe que eu sou enjoado, eu quero fazer perfeito, e perfeito, e perfeito, aí chega em determinado momento eu canso, eu sei que eu não vou conseguir fazer perfeito, aí faz de qualquer maneira, né? Escora, prega um pau, onde era para botar uma junta de madeira, mas vai demorar demais, vai um pedacinho de pau com parafuso, um prego, fica aquele garrancho, né? Jesus não é assim, irmãos. Ele começou uma obra na sua vida? Não precisa me dizer, mas tem mais de 30 anos que Ele começou a obra na sua vida, e você acha que Ele não terminou ainda? Não desanima. Ele não vai jogar fora a obra que Ele já fez, porque senão Ele não seria Deus. Ele é perfeito. Jesus está agindo nessa igreja, irmãos, e nós tivemos um exemplo agora há pouquíssimos dias do irmão André, de que maneira que Deus trabalha na vida de um cristão. Que trabalho maravilhoso. Assim como Ele está trabalhando na vida de muitos jovens que um dia se afastaram dessas cadeiras, mas Deus está trabalhando na vida deles. Irmão André, eles falaram aqui que quando ele tinha 14 anos ele se batizou. Não é verdade? Atos capítulo 2, versículo 37, aqueles homens escutaram Pedro pregando por 15 minutos, e eles se compungiram, significa a pregação tocou no coração deles, e eles disseram, e agora? O que faremos, varões e irmãos? O que é que nós podemos fazer? Em outras palavras, tudo que eu fiz até agora foi por água abaixo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, nós temos que entender isso, irmãos. Não era Pedro falando, não vem com essa história, eu fico com Jesus, não fico com Pedro, não era Pedro, era Jesus falando em Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo, se colocou de pé e começou a pregar. Era outro Pedro, não era o mesmo Pedro que negou Jesus, era outro. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, arrependei-vos cada um de vós, e sedes batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, irmãos, cheio do Espírito Santo, ele não podia falar diferente. Tem igreja que diz, você é batizado, recebeu o Espírito Santo, agora está tranquilo. Não, ele disse, recebereis o dom, recebereis a promessa, recebereis o presente do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que aqueles homens ouviram Jesus através de Pedro. 3.000 almas, mais de 3.000 almas se juntaram à igreja. O que faremos? Pedro deu para eles o que fazer. Se Pedro soubesse escrever, porque o irmão Branda disse que provavelmente Pedro mal sabia anotar o nome, né?
Eu imagino se Pedro soubesse escrever no dia que Jesus deu a ordem, talvez ele tivesse com a caderneta, né? Opa, o Senhor está dando uma ordem, deixa eu anotar. Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou com a receita, deixa eu guardar essa receita aqui. Aí no dia que eles perguntam, o que faremos, varões e irmãos? Só um pouquinho, deixa eu pegar a receita. Arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro, não é isso que está escrito na receita, é isso que está escrito na receita. Quando ele falou para mim lá atrás, eu não entendi direito, mas hoje eu entendo. Recebereis o dom do Espírito Santo, entrarão em justificação, começarão a mudar as vossas vidas. Aqueles 3.000 homens, irmãos, eles fizeram o maior alvoroço na cidade, porque ali tinha prostituta, tinha bêbado, tinha ladrão, tinha mentiroso, tinha caluniador, e de repente naquela cidade começaram a bater nas portas. O que você quer? Você não lembra de mim, mas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu saltei o teu muro e roubei algo de você, e eu estou aqui para corrigir, porque Jesus me falou para fazer isso. Você não se lembra de mim, mas eu falei mal de você, eu destruí a tua reputação. A cidade começou a entrar em polvorosa. O que está acontecendo? A ponto de as religiões do dia começarem a perseguir mais ainda a igreja. Porque Deus começou a fazer uma obra, irmãos. Eles entraram em justificação. Nós temos aqui um exemplo de um irmão que quando ele tinha 14 anos, ele aceitou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus começou a fazer uma obra na vida dele naquele dia. Mas irmão Marconi, Deus começou a fazer uma obra na vida dele, foi aí que ele saiu da igreja. Deus começou a fazer uma obra na vida dele. Eu estava lendo esse testemunho e eu comecei a chorar. Mas eu não comecei a chorar por causa do irmão André, eu comecei a chorar por causa de mim, irmãos. Eu comecei a chorar porque eu queria sentir, e eu estou ansiando pelo dia que eu vou sentir aquilo que ele estava sentindo aqui. Como Deus é maravilhoso. Ele disse: pastor, creio que o pastor, eu gostaria de compartilhar com você que é meu pastor, e creio que também ficará feliz pela sua ovelha. Aconteceu algo muito surpreendente comigo. Estou muito feliz e estou vivendo um sonho. É uma felicidade sem medidas. Eu consegui agora, mas tenho a minha próxima meta. Está vendo, irmãos? Ele estava em justificação. E quando Deus começou a trabalhar com ele, há um tempo atrás, eu creio que Deus aumentou a pressão na vida dele, começou a trabalhar e trabalhar e trabalhar. E em um ano, irmãos, o nosso amado irmão chegou ao batismo do Espírito Santo e se preparou para receber Jesus. O irmão Brana diz: vivam servindo ao Senhor e esperando a sua vinda. O nosso irmão em um ano se preparou, serviu ao Senhor e estava esperando a sua vinda. Ele diz: mas eu tenho a próxima meta, que sei que pela graça irei alcançar, nem que fique clamando até conseguir. Diz o irmão Brana: se você está em santificação, não se contente com isso, mas dobre os seus joelhos e clame, peça a Deus, Ele tem para dar. Veja se isso aqui não são as 3 etapas da graça, irmãos. Ele diz assim: hoje não existe mais nada que nem chegue perto disso. Realmente ando muito tranquilo com o selo em mim, muito feliz. Sempre soube e senti que as minhas relações com Jesus Cristo eram de um amor muito lindo. E hoje tenho certeza. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo: eu sempre soube e senti. Ele está dizendo, mesmo quando eu estava lá no mundo, mesmo quando eu estava na balada, mesmo quando eu estava bebendo, mesmo quando eu estava fumando, eu sabia que Jesus me amava. Sempre soube sentir que a minha relação com Jesus era algo muito lindo. Eu consegui. Eu, irmãos, estou dizendo isso por mim mesmo, tá? Ninguém me falou isso. O pastor não falou, ninguém falou. Eu perguntei ao pastor se eu podia usar isso, que eu não queria ferir nenhum sentimento. Mas quando ele diz: eu consegui,
e agora tem a próxima meta. Eu creio que ele sentiu que passou de justificação para santificação. Eu acho que ele sentiu quando o vaso estava limpo, irmãos. Eu acho que ele percebeu a mudança quando na mente dele desapareceram os desejos do mundo, quando na mente dele desapareceu os desejos de servir mais ao mundo do que a Deus. Ele disse: consegui, mas tenho a próxima meta e vou ficar clamando. Mas isso que alcancei já foi muito maravilhoso. Alcançar a santificação é muito maravilhoso, irmãos. As pessoas às vezes têm problemas justamente pelo tão maravilhoso que é, e ficam parados, não querem mais clamar pelo batismo. Isso que alcancei já foi muito maravilhoso. É algo sem palavras, para mim muito precioso. Zaqueu recebeu alegremente Jesus, a alegria tomando conta da pessoa. Bom dia, amado pastor, estou tão feliz. Gostaria de lhe falar isso pessoalmente, mas não dá para esperar, né? Vou falar por aqui mesmo. Recebi o Espírito Santo hoje. Estou com ele o tempo todo, muito feliz. Mais importante do que tudo, minha vida chega a ser nada perto. Irmãos, é disso que eu estou falando, é aqui que eu chorei. Quando é que eu vou considerar a minha vida nada perto do que Jesus tem para mim? Quando é que eu vou dizer: Senhor, a minha vida não é nada perto disso? Senhor, o meu trabalho não é nada perto disso? Eu quero isto. Minha vida chega a ser nada perto disso. Que orgulho saber que Jesus está trabalhando no meio da nossa igreja. A gente fica olhando as coisas, irmãos, esperando os milagres maravilhosos, os mortos ressuscitarem, esperando o nosso irmão ser curado. Ele foi curado, a sua alma foi curada, o seu corpo foi curado. Ele está num corpo novinho em folha. Ele não sente dor, ele está regozijando, e nós almejamos isso. Mas às vezes nós deixamos o trabalho, a vida, o mundo ofuscar a maravilha que Deus tem para nós. Muito bom ter Ele comigo toda hora, me orientando, revelando, inclusive me dizendo que Ele é o nosso tão sublime e glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso, Ele mesmo me revelou isso. Ele é muito especial para mim. Irmãos, as pessoas não querem ver a obra de Deus, porque quando eu vi isso aqui, eu fiquei preocupado comigo. Eu fiquei muito feliz pelo nosso irmão ter alcançado isso aqui. Diz a palavra de Deus que o cristão, quando sabe que um outro cristão faleceu, ele não sofre, ele não padece, porque ele sabe que ele não morreu, mas ele dorme. Mas isso é quando nós sabemos que aquela pessoa estava certa com Deus, e isso mostra como Deus trabalhou na vida desse jovem. E eu estou chorando por quantos que ainda não chegaram nesse ponto. Por quantos que precisam. Eu não estou chegando, irmãos, eu não estou falando do ponto do caso específico do irmão. Eu estou falando no ponto de reconhecer a maravilha que é a obra de Deus na nossa vida. Os irmãos entendem isso? Porque isso, irmãos, que o irmão André recebeu, é uma promessa de Deus para você. É uma promessa de Deus para você. É uma promessa de Deus para mim. Uma coisa, mas Jesus está trabalhando na minha vida há 40 anos, e eu não saio do lugar. Quantos anos Jesus ficou trabalhando na vida do irmão André, e ele não só não saiu do lugar para frente, como saiu para trás? Não é verdade, irmãos? Isso aqui mostra para mim que a palavra de Deus, ela nunca falha. Diz: a palavra de Deus ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, nunca se desviará dele. A criança pode se desviar do caminho, mas o caminho nunca sai da criança. Aquilo vai ficar puxando dentro do coração, aquilo vai ficar chamando de volta, chamando de volta, chamando de volta. E não tem nada nesse mundo, absolutamente nenhuma coisa, que possa se comparar com o sentimento de alegria desse irmão. Nada, irmãos, nada, nada.
Pense a maior bênção que Jesus deu para você. Pense agora. Agradeça a Jesus. Senhor, muito obrigado. Essa foi a maior bênção que o Senhor fez para mim. O maior milagre que Ele fez por você. Naquele momento que você viu o milagre acontecendo, você disse: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu não merecia isso, mas o Senhor fez por mim. Irmãos, isso não chega nem nos pés daquilo que Jesus tem preparado para você. Só que nós estamos com as nossas vistas ofuscadas por esse mundo maldito. E tiramos a nossa atenção da palavra de Deus, que diz: entra. Tem uma pregação do irmão Bernabé, na 3 etapas da graça, que ele diz: eu não entendo, se as pessoas soubessem como Deus trabalha, se elas soubessem que quando Jesus começa a obra de justificação, ela está salva e ela não mais pode ser perdida, se elas soubessem, elas deveriam sair correndo e pedir para ser batizadas. Os irmãos já leram isso? Ele diz assim, como assustado: eu não entendo como é que as pessoas não querem isso. É algo de graça maravilhoso. E é um trabalho que Deus não pode voltar atrás, irmãos. O que nós fazemos muitas vezes é colocar dificuldades, né? Não é dificuldade para Deus, é para nós mesmos. Mas Ele começou a boa obra, e diz a palavra de Deus que Ele vai terminar essa boa obra. Zaqueu recebeu Jesus alegremente, em gozo. Zaqueu era tão mal falado, que quando Jesus entrou, porque quando Jesus falou para Zaqueu que hoje me convém pousar nesta casa, ele estava debaixo da árvore, ele não estava na casa de Zaqueu. A casa era a casa que estava em cima da árvore. Os irmãos sabem disso, né? Não era a casa de Zaqueu. Mas quando ele entrou na casa de Zaqueu, porque as pessoas não podiam entender isso, quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele era tão mal falado, irmãos, que serviu de escândalo. Sabe? É mais ou menos como se o pastor fosse visitar uma pessoa no bairro aí que, né, as pessoas começariam a falar: o que esse homem está tendo lá com aquele cara lá? Ladrão, isso e aquilo. Foi mais ou menos isso os comentários que começaram. Só que Jesus já não olhava mais para Zaqueu dessa maneira. Ele olhava e dizia: hoje a salvação chegou nesse lar. Hoje a salvação chegou nessa casa. Hoje chegou a transformação. Hoje chegou a primeira parte de uma obra que vai ter uma consumação. Mas o mundo, irmãos, olhou para Jesus e disse: o que está fazendo na casa desse mentiroso? O que está fazendo na casa desse ladrão? O que está fazendo na casa desse enganador? O que Jesus está fazendo com essa irmã que continua cortando o cabelo? O que Jesus está fazendo com essa irmã que continua usando uma maquiagem? O que Jesus está fazendo com esse jovem que continua fazendo isso, continua fazendo aquilo? E nós condenamos as pessoas, nós colocamos as pessoas no inferno, porque nós não temos compaixão. Nós não podemos esperar Deus continuar trabalhando. Esperar, irmãos. Deus está trabalhando. E essa irmã, esse irmão um dia vai perceber o quanto isso é daninho para a vida dela. Um dia. Deus vai mostrar para aquela irmã que não consegue deixar de cortar os cabelos, que quando ela começa a amar o cabelo dela fica mais bonito sem cortar do que cortado. Os irmãos entendem isso? Quando você começa a te amar de verdade, porque você não está amando aí, não é mais o teu cabelo, você está amando a proteção que Jesus deu para você, porque diz a palavra de Deus que o cabelo é como um véu, para a mulher é uma proteção. Entende, irmãos? Só que isso é uma obra que não é você, vizinho do lado, que faz. Não sou eu que faço aqui de cima, é Jesus que faz essa obra. O que eu posso fazer é amar essa irmã, é abraçar essa irmã no sentido espiritual, de dizer: eu te amo, Jesus te ama, não desista, continua. Íntima compaixão, irmãos. Íntima compaixão. A ponto de não ser um estorvo para a obra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. O que faremos? Nós não podemos fazer nada para herdar a vida eterna, irmãos. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar o que Jesus já fez. É reconhecer que tudo que nós tentamos fazer foi em vão. Não adiantou de nada.
Só piorou a minha situação. Diz o irmão Branham, no dia que o homem abre mão, que ele solta a corda. Irmãos já leram isso, né? Ele contando o testemunho daquela mulher que estava no cavalo em disparada. E eles perguntaram o que ela fez. Ela disse, enquanto eu estava com a rédea na mão, eu estava confiando. O irmão Branham disse, é aí, quando a rédea partiu, é aí que tinha que confiar. Porque é na hora que nós perdemos o controle, que nós abrimos mão do controle, é que Deus entra em cena. Mas nós queremos tanto controlar a nossa vida, controlar a vida dos filhos. Não estou dizendo que nós temos que ser liberal, não é isso, irmãos. Nós temos que ensinar, temos que falar, temos que mostrar a verdade. Se está vendo que está indo para um caminho errado, chama, senta, conversa, mostra. Mas deixa Deus fazer a obra. Deixa o Espírito Santo fazer a obra e mostra com amor o tanto que essa pessoa precisa do Espírito de Deus. Eu tenho certeza, aquele que entrou em justificação, Deus não vai lançar fora. Porque o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele é perfeito. Amém? Ele vai terminar essa obra. Os irmãos me perdoem pelo horário. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. O Senhor é tão maravilhoso. E o Senhor tem feito obras tão maravilhosas em nossas vidas, Senhor. E às vezes nós não conseguimos sequer reconhecer o que o Senhor tem feito. Mas o Senhor é muito bom, Pai. O Senhor é muito bondoso. O Senhor tem um amor tão infinito. E cuida tão bem da nossa vida, Pai, que muitas vezes nós nem percebemos o livramento que o Senhor nos dá, as vitórias espirituais que o Senhor nos dá, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor, e pedimos, Jesus, que aumenta cada dia em nosso coração este amor para Ti e a Tua palavra, este desejo, Senhor, de ser uma obra consumada, de sermos perfeitos como o Pai que está nos céus, de sermos perfeitos como o Espírito Santo. E essa perfeição só será possível no dia que o Espírito Santo estiver entronizado dentro do nosso coração, assentado no trono que comanda a nossa vida. Permita, Pai, que nós saiamos de cena, que nós tiremos, Senhor, este homem pobre, coitado, de cena, Jesus. Que a gente abra a mão do comando e coloque esse comando em Tuas mãos. Ajuda, Pai, até que possamos começar a sentir esse gozo inefável que é de servir, este prazer, esta alegria que é estar junto de Ti, Senhor, sendo tratado por Ti, sendo cuidado por Ti. Permita isso, Pai. Ajuda, Senhor, os nossos jovens. Eu sei que a luta deles é muito grande, mas, Senhor, as nossas lutas de meia-idade também é grande, dos nossos anciãos a luta também é grande, Pai. Mas nós temos uma promessa de que nós nunca estaríamos sozinhos, mas estaríamos lutando junto com o Senhor. O Senhor é aquele que vai na frente, abrindo caminho, Pai, nos dando proteção contra as ciladas, contra as setas inflamadas do maligno. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós os olhos acusadores, os dedos acusadores, Pai, e coloca em nós um coração compassivo, um coração que tenha compaixão íntima pela vida das pessoas, um coração que tenha coragem de falar quando é para falar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Me tomado em Teus braços, tens-me dado salvação, do Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus.
lá na cruz me deste a vida, entregaste tudo ali, e de eterna presenteastes ao morrer. No teu sangue tenho entrada até o trono celestial. Posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos? É por essa graça que nós cantamos, né? É isso que me faz cantar. Os meus pecados livres e para o céu eu vou. Amém? É isso que me faz cantar. É isso que me faz cantar. Os meus pecados livres sou e para o céu eu vou. É isso que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar. Ao mundo vou anunciar. Que Cristo salva o pobre pecador do seu amor. É isso que me faz cantar. Se no arrebatamento subir somente 1000, um deles sou, um deles sou. Se no arrebatamento subir somente 1000, um deles sou, um deles sou. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Se no arrebatamento subirem somente 100, um deles sou, um deles sou. Se no arrebatamento subir somente 100, um deles sou, um deles sou. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Se no arrebatamento subir somente um, esse sou eu, esse sou eu. Se no arrebatamento subir somente um. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Amém. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Aleluias, aleluias. Quantos dos irmãos foram abençoados nessa noite? Amém? Creio que estamos felizes com a graça de Jesus, na verdade. E nós vimos o irmão Vingano, claro, está conosco, né? Está aqui, o irmão Vingano, a irmã Gisela. E eu fiquei muito alegre quando vi ele no início do culto, né? Essa obra aqui em Joinville, para alguns irmãos, quem sabe, né? Não tem conhecimento, mas essa obra começou, essa mensagem, né? Começou através
do irmão Plácido e o irmão Vingano, com as duas famílias, né? Então, aqui está os dois varões. Estamos tão contentes de o irmão Vingano, Deus ter prolongado a sua saúde. Não é verdade, irmão Vingano? Uns dias atrás, nós estávamos visitando o irmão Vingano ali em Jaraguá. E ele estava bem acometido, né? De um golpe na saúde que, na verdade, afetou a saúde dele, mas como que Deus entrou em cena, né? E aqui está ele forte, né? Glória a Jesus, né? Que maravilhoso Jesus, né? E então nós estamos muito agradecidos, irmão Vingano, com a graça de Jesus, né? De o irmão poder ter essa saúde e Deus está prolongando, né? A saúde do irmão, os dias, juntamente com o irmão Plácido. E então é a graça de Deus, não é verdade? Então nós cremos que essa obra que tenha começado, que nós ouvimos o Espírito Santo nessa noite nos falando, né? Através do seu vaso, ele está aperfeiçoando, não é verdade? É uma obra de graça, não importa as dificuldades. E eu penso que se o irmão Vingano fosse testemunhar para nós nessa noite, nesses 40 e tantos anos, não é verdade, irmão Vingano? Quantos problemas, dificuldades? 50, né? Olha só, 50, meu Deus, jubileu, né? E quantas dificuldades que ele tem atravessado, na verdade, irmão Plácido, né? Se fôssemos, claro, imagina quantos problemas o inimigo se atravessou, mas vê que o inimigo não consegue destruir a obra de Deus, né? Como nós ouvimos nessa noite, né? Quando Deus tem um propósito na vida de um eleito, por mais dificuldades e tropeços que ele coloca, mas o inimigo não destrói a obra de Deus. Que precioso é Jesus, né? Então por isso estamos tão felizes nessa noite de poder ouvir um pouco mais dessa obra consumada do Calvário. Na verdade, irmãos, ouvindo os irmãos, então a gentileza, nós colocamos de pé. E porventura, se tem alguém nessa noite, como vimos o Espírito Santo falando, né, através de peles humanas, através do seu vaso, e tem situações que o Brando nos mostra, né, que nós gostamos de ter um Deus em peles humanas, né? Então, assim como o Espírito Santo nos falou, através de peles humanas, né, através do seu vaso, também ele pode tocar você dessa maneira, né? Então nós temos uma promessa de Deus, que se houver uma necessidade no nosso meio, sempre que nós estamos para encerrar o culto, às vezes nós podemos esquecer de dar uma oportunidade, mas se você no seu coração, em qualquer momento que você sentir, não precisa o pregador chamar, não é verdade, irmãos? Você pode vir à frente no final do culto e ali então, com certeza, você vai ter a oração a seu favor, né? Então eu convido os irmãos para nós inclinarmos nossas faces, nossa cabeça, e se tiver alguém, assim como ouvimos a palavra de Deus em peles humanas, né? Também o Espírito Santo está aqui também para tocar você. Se você precisar ser tocado, com imposição de mãos para alguma necessidade, você pode vir à frente. Vou convidar o irmão Plácido para vir à frente. Enquanto nós estivermos aqui agora orando, nós vamos então tocar com imposição de mãos. Que a promessa de Deus para cada eleito é que ao impor as mãos sobre os eleitos, as enfermidades sairiam de nossos corpos. Não só a enfermidade do nosso corpo físico, né? Mas as enfermidades também espirituais.